Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Semana da Propedêutica do Glaucoma. Eu me chamo Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e desde 2015 eu venho me dedicando a ensinar oftalmologistas a terem segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma, que ainda é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Hoje, com o Glaucoma Academy, eu já ajudei centenas de colegas oftalmologistas de diferentes estados a desenvolverem uma abordagem mais atualizada, segura e baseada em conhecimento prático para o manejo do glaucoma. E agora você vai dar esse passo junto comigo. Aqui nas aulas dessa semana, você vai ter acesso ao passo a passo que eu aplico todos os dias no meu consultório. Com ele, você vai conseguir identificar precocemente, avaliar com mais segurança, interpretar melhor os exames e tratar de forma individualizada, com clareza para saber como e quando intervir, seja de forma clínica, com laser ou cirurgia. A gente vai conversar sobre propedêutica prática, casos clínicos reais, adesão ao tratamento e o uso das tecnologias mais atuais para melhorar os resultados dos nossos pacientes. Não importa se você ainda não tem OCT no consultório, se sente dificuldade para interpretar campo visual ou se nunca indicou um SLT. Eu vou te mostrar que sim, é possível ter segurança para oferecer o melhor tratamento para os seus pacientes com glaucoma, mesmo sem ser especialista, desde que você tenha o conhecimento certo aplicado na prática diária. E mais, ao longo dessa semana você vai ter acesso a apostilas exclusivas de cada aula com conteúdo aprofundado para você revisar e aplicar na prática clínica. Não importa se você atende em grandes centros ou em cidades com poucos recursos, você pode sim ser visto como uma referência em cuidado pelos seus pacientes, desde que saiba como aplicar na prática o conhecimento certo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Não importa também se você ainda não tem as tecnologias mais avançadas no consultório ou se sente que o tempo do dia a dia é curto demais para estudar e para se atualizar. Eu entendo perfeitamente, afinal eu também sou médica e eu sei o quanto que a nossa rotina é puxada. E justamente por isso, as aulas dessa semana foram pensadas para serem objetivas, direto ao ponto e extremamente práticas. Nada de conteúdo genérico, teórico demais e rodapé de livro. Aqui, cada minuto conta. E o que você vai aprender pode ser aplicado imediatamente no seu consultório, seja qual for a sua realidade. É exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. O caminho para ter segurança no diagnóstico e tratamento dos seus pacientes com glaucoma. Lá no meu perfil do YouTube para pacientes, o Papo Glaucoma, eu já tenho mais de 52 mil inscritos. São milhares de pacientes buscando informação, segurança e cuidado no tratamento. E claro, é humanamente impossível eu atender todo mundo, mas essas pessoas precisam de oftalmologistas preparados, que saibam avaliar com clareza, interpretar os exames com confiança e principalmente tomar decisões que realmente façam diferença na preservação da visão desses pacientes. É por isso que eu estou aqui com você nessa semana, para compartilhar o que tem funcionado na minha prática, lidando diariamente com pacientes que sofrem de glaucoma e te mostrar como aplicar de forma mais segura, atualizada e estruturada condutas que fazem diferença no tratamento e também no diagnóstico. Hoje eu tenho a minha clínica própria no Rio de Janeiro, onde eu atendo somente pacientes particulares com glaucoma. Mas nem sempre foi assim. Eu fiz medicina na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e durante a faculdade inteira eu sempre gostei das especialidades clínicas. E oftalmologia é uma especialidade cirúrgica, né? E eu odiava.
amava cirurgia. Eu tinha uma impressão de que a clínica era o glamour do raciocínio e a cirurgia era o cara que vai lá, mete a mão e corta. Então eu só me dedicava às especialidades clínicas mesmo. Aí no último ano, quando chegou a hora de dividir a turma nos alunos para o internato de clínica e para o internato de cirurgia, eu dei uma certa surtada e eu fiquei pensando, será que eu tô indo para a clínica só porque eu nunca me permiti experimentar o outro lado? E foi aí que eu resolvi fazer o internato de cirurgia. E dentro da cirurgia tinha a cadeira de oftalmologia e foi assim que eu fui parar lá. Não foi paixão à primeira vista, mas eu vi que a oftalmo, ela tinha um pouco dos dois mundos. Ela tinha a clínica e ela tinha a cirurgia. E eu achei que talvez eu fosse gostar. E aí, uma vez que eu entrei, eu me dediquei de verdade. E eu gostei tanto que eu resolvi seguir na área. Eu fiz minha residência aqui mesmo no Rio, no Instituto Benjamin Constant, que é a maior referência em reabilitação de pessoas com deficiência visual aqui no estado. E assim foi ali que eu tive o meu primeiro contato direto com a gravidade real do glaucoma. Eu estava cercada de pacientes que tinham ficado cegos, a maioria por glaucoma, e isso mexeu muito comigo, porque ao mesmo tempo que eu estava ali estudando, vendo aula, aprendendo técnicas, tratamentos, ouvindo falar de cirurgia, de colírio, eu olhava para o lado e via um monte de gente que já tinha perdido a visão. E aí a pergunta que não saía da minha cabeça era: como que pode, com tanta tecnologia, com tanta coisa disponível, ainda ter gente ficando cega? E foi ali que eu entendi que o problema não era só técnico, não era só falta de colírio nem de cirurgia. Era uma falha no sistema, uma falha na forma como a gente lida com a doença, no diagnóstico, no acompanhamento e na educação do paciente. E foi isso que me fez olhar para o glaucoma de um jeito diferente, não só como mais uma subespecialidade da oftalmologia, mas como uma missão mesmo, porque eu vi que se a gente não mudar a forma como a gente conduz esses casos, o paciente vai continuar ficando cego. E eu não queria ser mais uma médica contribuindo para isso. Eu queria ser a médica que sabe exatamente o que está fazendo em cada etapa do acompanhamento do glaucoma, desde a suspeita inicial até o momento de intervir, que olha um OCT, um campo visual, e entende o que está por trás daquelas alterações, que sabe quando dá para manter, quando precisa ajustar e quando já passou da hora de mudar a conduta, que conduz o raciocínio com segurança, interpreta cada exame com clareza e entende como aplicar o melhor tratamento para cada paciente, mesmo diante de limitações de tempo, de recurso ou de tecnologias. E para isso eu sabia que eu precisava de mais do que boa intenção. Eu precisava de base técnica, de propedêutica aplicada, de um raciocínio bem estruturado que me ajudasse a enxergar o glaucoma de forma integrada, diagnóstico, tratamento e acompanhamento contínuo. E teve uma época em que isso ficou muito claro para mim. Mesmo já formada e com especialização, eu comecei a perceber que existiam lacunas importantes na minha condução dos casos. Não era por falta de estudo, mas porque as coisas vinham de uma forma muito solta. Eu tinha acesso à informação, mas faltava uma estrutura, faltava clareza. Na residência, por exemplo, o OCT só chegou no meu último ano. Mesmo fazendo residência em um dos melhores serviços, eu saí com pouquíssima prática nos exames mais importantes para diagnóstico e acompanhamento do glaucoma, como campo visual, paquimetria, gonioscopia. E quando eu comecei a trabalhar, os aparelhos das clínicas eram básicos demais, muitas vezes o exame já vinha ruim de origem e eu ficava naquela dúvida cruel. Será que esse achado é real ou é só um erro de equipamento? Essa dúvida e outras me causavam insegurança. Porque diferenciar um suspeito de glaucoma de um glaucoma confirmado
exige um olhar clínico apurado, e isso só vem com prática e conhecimento bem estruturado. E eu sei que isso não era só comigo. Muitos colegas da minha geração e de gerações anteriores passaram e ainda passam pela mesma coisa. A formação muitas vezes não aprofunda na propedêutica, não ensina a interpretar os exames de forma integrada, não mostra como avaliar bem a progressão ou como decidir o momento certo para intervir. E aí o que acontece é que mesmo com boa base teórica, o oftalmologista sai para a prática sem segurança para indicar o tratamento ideal, sem confiança para saber quando mudar o colírio ou quando o encaminhar para a cirurgia. E quando o paciente não adere ao tratamento, a situação piora, porque sem domínio do acompanhamento, fica ainda mais difícil avaliar se a doença está estável ou está progredindo. A verdade é que sem um conhecimento atualizado, prático e organizado, o manejo clínico do glaucoma se torna um quebra-cabeça. Foi então que eu comecei a buscar atualização e mais conhecimento. Eu fiz cursos, participei de congressos, assisti aulas online, presencial, tudo que aparecia eu fazia. Só que o problema era a fragmentação desses treinamentos. Um curso só falava de OCT, outro só de campo visual, outro de cirurgia, outro de colírio, e ninguém mostrava o conjunto da obra. Eu sentia falta de alguém que pegasse na minha mão e dissesse: ó, esse é o caminho, assim você raciocina, assim você interpreta, assim você trata e assim você acompanha. Com o tempo eu fui resolvendo essas questões na minha prática. Eu conquistei segurança, organizei o meu raciocínio e aprendi a interpretar exames com confiança, a indicar tratamentos com clareza. Mas mesmo depois de tudo isso, eu ainda via muitos colegas oftalmologistas passando pelas mesmas dificuldades que eu enfrentei lá atrás. Oftalmologistas competentes, bem intencionados, mas que se sentem perdidos diante de um OCT, inseguros para conduzir um caso de glaucoma ou sem saber exatamente qual colírio escolher para cada paciente. E isso me incomodava demais porque eu sabia que dava para ser diferente. Foi aí que eu encontrei uma maneira de ajudar os oftalmologistas a terem segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma. A grande ideia foi pegar tudo que realmente faz diferença na prática clínica, que eu aplico no meu consultório todos os dias, tratando apenas pacientes com glaucoma, e transformar isso em um método. E foi assim que nasceu o método Glaucoma Smart. Eu reuni só o que realmente importa na prática, os pontos que trazem clareza no diagnóstico, segurança nas decisões, confiança no acompanhamento e atualização nas condutas, inclusive nas opções cirúrgicas. Eu tirei os excessos, organizei os pilares e transformei tudo em uma estrutura simples, focada no dia a dia de quem atende pacientes com glaucoma, seja em um consultório pequeno, uma clínica completa ou um serviço público. Agora eu estou dividindo isso com você porque a minha missão é combater a cegueira pelo glaucoma através do conhecimento. Porque não faz sentido ainda hoje, com tudo que nós temos de recursos de tratamento, a gente continuar vendo pacientes perderem a visão por uma doença que tem diagnóstico possível, tratamento acessível e acompanhamento eficaz, desde que haja clareza na conduta, boa propedêutica e raciocínio clínico bem estruturado. O que falta, na maioria das vezes, não é tecnologia, também não é boa vontade. O que falta é segurança para avaliar os exames, entendimento prático sobre como indicar o tratamento certo, atualização nas condutas e um olhar mais integrado sobre como acompanhar esse paciente ao longo do tempo. E é por isso que eu ensino, porque quanto mais oftalmologistas tiverem acesso a um raciocínio clínico claro, mais preparados estarão para conduzir os seus pacientes com confiança
e menos pessoas vão perder a visão por uma doença tratável. Essa é a base de tudo que eu construí até aqui. Um método focado em prática, em decisão clínica real, que organiza o que importa: diagnóstico, tratamento e acompanhamento. E é exatamente isso que eu vim dividir com você nessa semana. Agora eu preciso que você preste bem atenção em mim por um instante. A gente vai começar um conteúdo mais denso e eu quero te fazer um pedido. Pega aí papel e caneta ou então abre o seu bloco de notas aí e anota tudo que fizer sentido para você. Cada conhecimento, cada detalhe que eu trouxer aqui vai te ajudar a entender melhor as próximas aulas. Sem essa base, o conteúdo da aula 2 e da aula 3 pode não fazer tanto sentido. Combinado? Daqui a pouco eu vou liberar a apostila da aula para te ajudar a revisar tudo com calma depois. Mas agora o foco é aqui comigo para você aproveitar ao máximo. Então vamos começar oficialmente a nossa aula 1 da Semana da Propedêutica do Glaucoma. Hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental: os 7 erros que impedem o oftalmologista de ter segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma. Erro 1. Confundir o glaucoma de expressão normal com o aumento fisiológico de escavação e com os picos da pressão intraocular. Esse primeiro erro é clássico. Eu queria ganhar R$100 para cada paciente que chega para mim com um diagnóstico errado de glaucoma de expressão normal, que eu ficava milionária. Esse é um erro que envolve tanto o erro de diagnóstico, porque muitos pacientes diagnosticados com glaucoma de expressão normal simplesmente não têm glaucoma, e envolve também erro de classificação, porque alguns deles até têm glaucoma, só que não é de pressão normal. O glaucoma de expressão normal é uma forma rara da doença em que nós temos o dano glaucomatoso no nervo óptico, mesmo com a pressão intraocular dentro da faixa estatisticamente normal, abaixo de 21 milímetros de mercúrio. O que eu sempre reforço é que glaucoma de expressão normal é a exceção. Eu só atendo paciente com glaucoma. Ninguém marca consulta comigo para refração. 100% dos meus pacientes têm glaucoma ou suspeita de glaucoma. E mesmo assim, eu consigo contar nos dedos das mãos os casos que eu tenho de diagnóstico fechado de glaucoma de expressão normal. Então, se você tem um monte de pacientes com esse diagnóstico, vamos rever essa investigação. Mesmo entre os que realmente têm esse diagnóstico de glaucoma de expressão normal, o mais comum é a pressão estar nos valores normal alto, ali nos seus 18, 19, 20, são pressões limítrofes. Dificilmente um paciente com glaucoma de expressão normal tem PIO de 12. Não é impossível, pode acontecer, principalmente nos casos relacionados à apneia do sono, mas é bem raro. E esse paciente com glaucoma de expressão normal, ele tem um perfil muito característico. Ele costuma ser mais idoso, com comorbidades cardiovasculares, principalmente histórico importante de doença cardiovascular ou apneia do sono. E é bom lembrar que a apneia do sono é bastante subdiagnosticada. O paciente geralmente não tem um diagnóstico formal, mas quando você investiga melhor, ele tem uma história de sono ruim, ronco, despertares noturnos frequentes. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. No glaucoma de expressão normal, a PIO geralmente está dentro da faixa estatística de normalidade, mas o paciente já apresenta dano estrutural e funcional glaucomatoso. Na prática, isso significa que a perfusão do nervo está comprometida, muitas vezes por hipotensão noturna ou alterações vasculares. Essa é uma das principais hipóteses que nós temos de mecanismo fisiopatológico do glaucoma de expressão normal. Essa teoria da fisiopatologia do glaucoma de expressão normal leva em conta que no nível da lâmina crivosa nós temos um equilíbrio de 3 pressões. De um lado, pressão intraocular,
Do outro lado, pressão arterial média e pressão intracraniana. Isso significa que eu até posso ter um glaucoma com pressão intraocular normal, desde que eu tenha uma redução patológica da pressão de perfusão sanguínea. Isso significa que dificilmente nós vamos encontrar um glaucoma de pressão normal em um paciente jovem e saudável, como são muitos dos casos que eu recebo com esse diagnóstico errado. Então, muito cuidado para não sair dando a cartada do diagnóstico de glaucoma de pressão normal sempre que você não consegue uma investigação conclusiva para o caso. Existem duas situações que confundem com esse diagnóstico e a segunda delas é muito grave e pode levar o seu paciente à cegueira. A primeira é o aumento fisiológico de escavação. Na prática, eu vejo que a maioria dos oftalmologistas conduz bem os casos quando a escavação é de 0,6, 0,7. Eles entendem que pode ser fisiológico ou glaucomatoso e seguem com a propedêutica. Mas quando aparece uma escavação de 0,8, 0,9, muitos se assustam e já fecham um diagnóstico de glaucoma de pressão normal automaticamente, sem considerar os outros exames. A lição aqui é: confie na propedêutica. E sim, mesmo escavações muito grandes podem sim ser fisiológicas. Por exemplo, esse nervo que vocês estão vendo aí assusta bastante, né? Será que você teria coragem de deixar essa paciente sem tratamento? Ou você daria um diagnóstico de glaucoma de pressão normal? Essa é uma paciente de 34 anos, saudável, com exames todos normais, que eu acompanho há anos e o diagnóstico dela é de aumento fisiológico de escavação, mesmo com esse nervo muito escavado. Quando você sabe conduzir uma investigação com a propedêutica correta, você não precisa iniciar tratamento no susto pelo aspecto do nervo, nem por insegurança na interpretação dos exames. A segunda situação, e essa é muito mais perigosa, é você confundir o glaucoma de pressão normal com as formas de glaucoma que cursam com picos de pressão ocular. Aqui nós temos destaque para duas, que são o glaucoma pigmentar e a forma intermitente do glaucoma primário de ângulo fechado. Nessas formas de glaucoma pode acontecer de o paciente ter medidas de pressão ocular normais no consultório, mas picos em outros horários do dia. Então, na verdade, são glaucomas de pio alta, só que ela não é alta o tempo todo. Eu vou focar aqui principalmente no diagnóstico diferencial com glaucoma de ângulo fechado, porque confundir glaucoma de pressão normal com glaucoma de ângulo fechado é um dos piores erros de diagnóstico que você pode cometer como oftalmologista. Isso porque o glaucoma de ângulo fechado é uma das formas de glaucoma com pior prognóstico, que mais leva à cegueira e que tem tratamento completamente diferente do glaucoma de pressão normal. Na forma intermitente do glaucoma de ângulo fechado, o paciente tem mini crises de glaucoma agudo, pouco sintomáticas ou até mesmo assintomáticas, e entre uma crise e outra a pressão volta ao normal, ou seja, ele se apresenta no consultório para você como um glaucoma de pressão normal, mas na verdade ele está acumulando dano glaucomatoso a cada pico de pressão ocular. E o prognóstico é muito pior. Se você tratar esse paciente como se fosse um glaucoma de pressão normal, ele pode evoluir rapidamente para a cegueira. O segredo para não cometer esse erro é simples: gonioscopia sempre. Gonioscopia para todos os pacientes com glaucoma, com suspeita de glaucoma ou com dor ocular intermitente, mesmo que a câmara anterior seja ampla. Por definição, o glaucoma de pressão normal é um glaucoma de ângulo aberto. Se na gonioscopia você encontra ângulo fechado, isso não é um glaucoma de pressão normal, isso é um glaucoma primário de ângulo fechado, forma intermitente. Se você não fizer essa diferenciação corretamente, esse paciente evolui e a gente perdeu a chance de intervir no tempo certo.
Vamos ver um caso clínico que demonstra muito bem isso. Esse é o caso de uma paciente do sexo feminino, 65 anos, branca, que chegou para mim relatando que fazia exames oftalmológicos de rotina e num desses exames, há 2 anos atrás, ela recebeu o diagnóstico de glaucoma. Ela me informou que em todas as consultas dela, a pressão sempre foi normal. No momento do diagnóstico, a PIO era 14 nos 2 olhos e o diagnóstico foi feito por conta de um aumento de escavação que foi investigado e o diagnóstico foi confirmado. Foi iniciado o tratamento com colírios, mas a paciente relatou intolerância com todas as drogas que foram utilizadas e por isso ela suspendeu o tratamento por conta própria há 1 mês. Ela me contou também que ela foi encaminhada para uma avaliação cardiológica que foi toda normal, ela não tem nenhuma patologia e também não tem histórico familiar de glaucoma. A gente percebe então que esse é um caso que foi conduzido como um glaucoma de pressão normal durante 2 anos. Suspeitaram da escavação, investigaram, fecharam um diagnóstico, iniciaram um tratamento com colírios e encaminharam para o cardiologista, que seria a conduta correta diante de um glaucoma de pressão normal. Mas será que isso é um glaucoma de pressão normal mesmo? Vamos ver a sequência desse caso. Na refração, essa paciente tem uma hipermetropia média e faz 20/20 de visão nos 2 olhos. Na biomicroscopia, ela tem uma catarata nuclear 2 cruzes em 4 nos 2 olhos e câmara anterior rasa. Até aqui, a gente já encontra diversas indicações de se fazer uma gonioscopia nessa paciente. Ela tem suspeita de glaucoma, ela tem uma hipermetropia considerável, tem catarata e tem câmara anterior rasa. São 4 indicações diferentes para realizar a gonioscopia, mas infelizmente o exame não foi feito pelo colega. A pressão ocular dela era de 16 milímetros de mercúrio nos 2 olhos, lembrando que ela estava há 1 mês sem colírios. Ela tem uma paquimetria espessa de 586 e 589 micrômetros e na gonioscopia eu visualizei trabeculado pigmentado somente no ângulo inferior, configurando um ângulo fechado, já que para o ângulo ser aberto a gente precisa visualizar trabeculado pigmentado em pelo menos 2 quadrantes. No fundo de olho nós vemos um aumento de escavação bilateral, mas bastante assimétrico. A escavação do olho direito é bem maior que a do esquerdo e tem inclusive um note inferior no olho direito. No OCT, nós vemos a perda inferior importante na camada de fibras nervosas do olho direito, compatível com o aspecto do nervo no fundo de olho. E essa perda tem correspondência na camada de células ganglionares. No campo visual dessa paciente, nós observamos uma perda extensa de campo visual no olho direito. A paciente tem um defeito arqueado superior completo e bastante profundo, que inclusive acomete a área da visão central dela, configurando um glaucoma em estágio avançado, já que esse acometimento central é perceptível pela paciente no dia a dia e gera piora importante de qualidade de vida. É isso que acontece quando se trata por 2 anos uma paciente com glaucoma de ângulo fechado, como se fosse um glaucoma de pressão normal. Erro 2. Tratar a suspeita de glaucoma. O segundo erro é tratar a suspeita de glaucoma como se fosse um diagnóstico fechado. Esse é um erro mais comum do que parece. Suspeita de glaucoma é todo paciente que apresenta algum sinal de risco para a doença, mas ainda sem confirmação de dano glaucomatoso estrutural ou funcional. Ou seja, é aquele paciente que acende um alerta, mas que não preenche todos os critérios diagnósticos para glaucoma. Quais são os achados que levantam essa suspeita? Escavação aumentada acima de 0,5. PIO acima de 21 milímetros de mercúrio, ou então assimetrias entre os olhos, com diferença de escavação maior do que 0,2 ou de PIO maior que 4 milímetros de mercúrio.
E o que eu vejo com muita frequência na prática, os colegas tratando como glaucoma todos os pacientes somente por ter um critério de suspeita. O paciente tem uma escavação de 0,7 e já trata. Qualquer pio acima de 21 trata. O colega pensa, na dúvida, é melhor tratar. Melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Mas pare e pensa comigo por um instante. Qual é o impacto dessa decisão para o seu paciente? Em termos de qualidade de vida, em termos de visão a longo prazo. Deixa eu te contar uma história. Durante alguns anos eu acompanhei um paciente que mudou a maneira como eu encaro o tratamento do glaucoma. Esse paciente chegou para mim por volta de uns 60 anos de idade com um diagnóstico de glaucoma juvenil que ele teve aos 20 anos. Então, esse paciente ele tinha 40 anos de tratamento do glaucoma e nesse período ele usou todos os colírios, fez várias cirurgias nos 2 olhos. Esse paciente chegou para mim com uma visão muito ruim. Ele flutuava um pouco, geralmente ele fazia acuidade visual ali de 20/100, 20/200. E ele tinha uma superfície ocular muito ruim, um quadro de olho seco severo, ele estava sempre com ceratite e tinha uma opacidade corneana que me atrapalhava em todos os exames. Eu não conseguia ver fundo de olho, o OCT ficava horrível, o campo também não era confiável por conta da baixa de visão importante. Então, a única informação precisa que eu tinha do quadro dele era a pio e eu precisava guiar só por ela. Durante vários meses eu tratei esse paciente como se ele tivesse um glaucoma avançado, estabelecendo um alvo de pio rigoroso. Mas a verdade é que eu não tinha como saber, porque eu não tinha nenhum dado de exame desse paciente. Então eu mantive um controle rigoroso de pio e foquei bastante também no tratamento da superfície ocular dele. Até que um dia ele chegou para mim com uma melhora do olho seco, ele tinha bem menos queixa e eu me lembro que nesse dia ele fez 20/50 de acuidade visual. E aí eu aproveitei e corri para fazer todos os exames. Para minha surpresa, no fundo de olho ele tinha uma escavação de 0,6. O campo visual apenas uma perda difusa por causa da doença da superfície ocular. E ele só tinha uma lesão glaucomatosa evidenciável no OCT de nervo óptico. Ou seja, esse paciente tinha um glaucoma inicial. Esse paciente perdeu a visão dele não foi pelo glaucoma. O glaucoma dele foi controlado com o tratamento. Esse paciente perdeu a visão por efeito colateral de 40 anos de tratamento do glaucoma na superfície ocular. Esse paciente, ele realmente tinha glaucoma e precisava de tratamento. Agora imagina você pegar um paciente que é só suspeito, que a única coisa que ele tem é um aumento de escavação que pode muito bem ser fisiológico. Imagina você submeter esse paciente a 40 anos de iatrogenia e deixar esse paciente cego por conta de um tratamento que ele não tinha indicação de fazer. Como que a gente vai fazer então para diferenciar o que é um paciente suspeito de glaucoma que nós vamos só acompanhar do paciente que realmente tem doença e nós precisamos tratar? Para isso, vamos lembrar da definição de glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva, levando a alterações estruturais características do nervo óptico, com alterações funcionais correspondentes no campo visual, causada na maioria dos casos pelo aumento da pressão ocular. Então, nessa definição, nós temos alguns pontos importantes. Nós temos a alteração estrutural do nervo, nós temos a alteração funcional do campo visual, ambas causadas pela pio aumentada. E por último, um ponto muito determinante, a característica progressiva da doença. Nós não precisamos necessariamente ter todas essas alterações para fechar um diagnóstico. Se a gente tem um paciente com pio alta, escavação aumentada, alteração típica no campo visual, nós não precisamos esperar ele progredir para fechar um diagnóstico.
Mesmo a alteração de campo visual, nós não precisamos esperar ela acontecer. Até porque se a gente for esperar o campo alterar para fechar o diagnóstico, nós vamos perder a oportunidade de diagnosticar precocemente os quadros iniciais. E o diagnóstico precoce é essencial para a gente evitar a cegueira. Então, a gente não precisa ter todos os itens da definição para tratar. Mas a gente também não deve tratar quadros que tenham alterações isoladas. Por exemplo, somente um aumento de escavação com todos os outros exames normais. Nesses casos em que nós temos alterações isoladas, o que nós devemos fazer é acompanhar, buscando identificar o ponto-chave da definição para esses casos, que é a progressão. Se ao longo do acompanhamento o paciente mostra progressão nos exames, isso fecha o diagnóstico. Não havendo progressão, esse paciente segue sendo somente suspeito de glaucoma. Então, nem pecar pelo excesso, nem ser omisso. O que nós devemos fazer com os casos suspeitos é ser vigilantes. Acompanhar o paciente não é uma omissão. O acompanhamento com boa propedêutica é uma conduta ativa. Então, a mensagem aqui é clara. Na dúvida, não trate, investigue. Tratar cedo demais com base em uma suspeita mal fundamentada pode custar caro. Caro para o olho, caro para a qualidade de vida e caro para a relação de confiança entre médico e paciente. Vamos ver mais um caso para ilustrar isso. Esse rapaz jovem de 26 anos me procurou porque ele estava insatisfeito com o tratamento que vinha sendo feito pelo SUS. Ele me contou que desde os 4 anos de idade acompanhava em um mesmo serviço do SUS com um diagnóstico de glaucoma congênito. No SUS estavam demorando muito para marcar a consulta, ele ficou preocupado e aí ele me procurou. Ele relata que vinha com o quadro bem controlado, usando latanoprosta e uma combinação fixa de brinzolamida com brimonidina. Ele também me informou que nunca foi realizada nenhuma cirurgia, mas ele fez um procedimento de trabeculoplastia laser há 10 anos atrás. Ele me trouxe o prontuário dele do serviço anterior e realmente em todo o prontuário dele de 20 anos de acompanhamento, o diagnóstico que constava era de glaucoma congênito. Mas aqui eu já comecei a achar estranho, porque glaucoma congênito é um glaucoma de tratamento cirúrgico e ele negava cirurgias. E ele tinha um relato de trabeculoplastia que normalmente não é indicada para glaucoma congênito. Mas ok, vamos lá ver como continua esse caso. Ao longo desses anos de acompanhamento, ele tinha diversas medidas de pio registradas no prontuário, sempre variando entre 18 e 22 milímetros de mercúrio. De história patológica pregressa e histórico familiar, nada de relevante. Ao exame, ele tinha refração plano, o que também é bem estranho para um glaucoma congênito. Geralmente, esses pacientes têm alta miopia por conta do aumento do comprimento axial e também alto astigmatismo por conta da alteração do formato da córnea. Ainda mais levando em conta que o diagnóstico foi aos 4 anos de idade, então seria um diagnóstico tardio de glaucoma congênito. Na biomicroscopia, ele tem uma doença da superfície ocular, como seria esperado depois de anos de tratamento de glaucoma. Mas a gente não vê nenhum dos sinais clássicos do glaucoma congênito. Não tem boftalmo, não tem aumento do diâmetro corneano, não tem estrias de Rabi, não tem atrofia de íris, nada disso. A pio nessa consulta foi de 17 nos 2 olhos. Na gonioscopia, eu também não vi a digenesia típica de um glaucoma congênito. O que eu vi foi um ângulo normal, com estruturas bem diferenciadas e visualização de corpo ciliar 360 graus. Além disso, ele tem uma paquimetria bem espessa, de 625 e 621 micrômetros, que justifica as medidas de pio limítrofes.
E no fundo de olho ele tem um nervo grande com escavação aumentada nos dois olhos, 0,7 no AD e 0,8 no AE. Esse é o campo visual normal nos dois olhos desse rapaz e esse é o OCT dele, com nervo de tamanho grande e camada de fibras nervosas normal nos dois olhos. E aí eu te pergunto, como é que pode, durante mais de 20 anos, nunca ninguém ter questionado o diagnóstico desse rapaz? Erro 3. Não solicitar o OCT para todos os casos de suspeita de glaucoma e de glaucoma. O terceiro erro que eu vejo com muita frequência na prática clínica é não solicitar o OCT de nervo óptico para todos os casos de suspeita de glaucoma e de glaucoma já diagnosticado. Eu até entendo porque isso ainda acontece. O OCT é uma tecnologia relativamente nova, só foi incluída no rol da ANS a partir de 2021. E ele é um exame com custo elevado quando comparado com outros exames clássicos da propedêutica do glaucoma. Outro ponto importante é que o OCT traz muitas informações. E muitos colegas que ainda não estão familiarizados com o exame não sabem exatamente o que avaliar ali. Por exemplo, eu vejo muita gente valorizando demais o tamanho da escavação medido pelo OCT. Mas esse é um parâmetro útil apenas para diagnóstico, ele não serve para acompanhar a estabilidade de doença. E para ser bem sincera, o tamanho da escavação não está nem perto de ser uma das informações mais relevantes do exame. Então, por que você deve fazer um esforço para estudar o OCT, se atualizar e inserir o exame na sua rotina? Porque, com a evolução da tecnologia, o OCT se tornou uma peça-chave para o diagnóstico precoce do glaucoma. Ele nos permite fazer um diagnóstico seguro de glaucoma em estágio muito inicial, antes mesmo de a doença causar a perda funcional detectável no campo visual. E se a gente não utiliza o OCT, quais são as alternativas? Tratar todos os casos de escavação aumentada? Aí a gente comete iatrogenia, trata um monte de paciente que não tem glaucoma. Ou então a gente acompanha apenas pelo campo visual e só confirma o diagnóstico quando o paciente já perdeu o campo. Nessa hora, nós já perdemos a janela do diagnóstico precoce. Incluir o OCT de nervo óptico na sua rotina significa que você pode fazer um diagnóstico seguro e precoce ao mesmo tempo. Isso vale também para o acompanhamento da doença. Sem o OCT, você só vai perceber que o glaucoma do seu paciente progrediu quando aparecer um novo defeito de campo visual ou quando piorar um defeito que já existia. Com o OCT, você consegue detectar sinais estruturais de progressão antes mesmo de haver qualquer queixa ou perda funcional. Ele é indispensável para que a gente esteja sempre à frente da doença e possa intervir no tempo certo. Erro 4. Achar que qualquer alteração de exames complementares fecha um diagnóstico de glaucoma. O quarto erro é achar que qualquer alteração em exame complementar já fecha o diagnóstico. E esse é um erro que eu vejo acontecer com frequência na prática. A gente não pode se basear em um único exame para tomar uma decisão tão séria como iniciar tratamento ou garantir que a doença está estável. Isso vale para todos os exames complementares. Nenhum exame sozinho fecha um diagnóstico de glaucoma. O glaucoma é uma doença multifatorial que exige uma avaliação integrada, juntando toda a clínica do paciente com os exames complementares para que a gente tenha segurança na conduta. Sabe o que acontece muito? Você faz uma investigação certinha, completa e tá tudo normal, exceto por um pequeno escotoma no campo visual. Ou então tudo normal, menos um OCT borderline. E aí você se assusta e já fecha um diagnóstico. Isso é um diagnóstico precipitado e perigoso.
Existem certos achados nos exames que, se mal interpretados, levam ao diagnóstico errado de glaucoma ou ao início de um tratamento desnecessário. Eu vou listar aqui alguns dos mais comuns. Escavação aumentada no OCT. Erro clássico, achar que toda escavação grande é glaucoma. Escavações de 0,8, 0,9 realmente assustam, mas isoladamente não fecham diagnóstico. A escavação vir grande no OCT só confirma o que você já sabia do fundo de olho, que o paciente tem uma escavação aumentada, mas isso não quer dizer que seja glaucoma. O parâmetro escavação é muito útil para suspeita diagnóstica, mas não deve ser supervalorizado sozinho e, se isolado, não é suficiente para o diagnóstico. Vale lembrar que a incidência de aumento fisiológico de escavação na população pode chegar a até 15%. E esses pacientes não devem ser tratados se não há outras alterações que justifiquem. 2. Defeitos discretos no campo visual, escotomas leves. Confirmar glaucoma com base num único escotoma discreto ou isolado é um erro muito comum. O campo visual é um exame subjetivo, sujeito a variabilidade, aprendizado, má fixação, cansaço. Você precisa repetir para ter certeza. Alteração isolada, sem correspondência clínica, não fecha diagnóstico. Achados borderline no OCT, aquele famoso amarelinho no gráfico RNFL, muita gente vê isso e já considera sinal de glaucoma. Mas o OCT também tem os seus artefatos, variações anatômicas e confusão com outras patologias. Nós só vamos valorizar as alterações que tenham um padrão típico de perda glaucomatosa. Achados fora do padrão glaucomatoso típico. No campo visual, se o defeito não respeita a linha média horizontal e não é predominantemente nasal, pense em outro diagnóstico, como uma lesão neurológica, por exemplo. No OCT, se a perda não afeta os polos superior e inferior, com correspondência na camada de células ganglionares, também não é típico de glaucoma. Não se esqueça que qualquer causa de baixa visão pode alterar o campo visual. E o OCT de nervo óptico pode estar alterado em qualquer patologia do nervo óptico, além de doenças neurológicas e retinianas. E não é só na hora do diagnóstico que você precisa se preocupar em verificar se o achado do exame é típico de glaucoma. Isso vale também para a análise de progressão, já que todos os exames têm uma variabilidade que já é esperada e você precisa saber reconhecer o que é só uma variabilidade interexames e o que é uma progressão verdadeira. Eu costumo explicar para os pacientes que o exame é uma foto de como está a saúde ocular deles naquele momento. Se eu tiro uma foto aqui agora, mesmo que amanhã eu venha aqui de novo com a mesma roupa, a mesma maquiagem, mesmo que eu faça a mesma pose, eu não vou conseguir reproduzir aquela foto idêntica. E isso acontece com o exame também. Eles têm uma variabilidade que é esperada de acontecer e que não deve ser confundida com progressão. A propedêutica bem feita e aplicada com método é o que protege o paciente e protege você, o oftalmologista. Por isso, correlacione com a clínica, repita os exames suspeitos, verifique se a alteração segue o padrão glaucomatoso. E se a dúvida persistir, acompanhe de perto antes de rotular ou iniciar o tratamento. Erro 5. Considerar o paciente controlado apenas pela PIO. O quinto erro é considerar que o paciente está controlado apenas com base na pressão intraocular. Da mesma forma que a gente não pode fechar um diagnóstico de glaucoma com base em um exame só, a gente também não pode considerar o controle da doença apenas pela PIO. Porque o glaucoma não é uma doença somente de pressão.
Eu me lembro que quando eu era residente, me ensinaram o número mágico que era o 16. Se a pio dava mais do que 16 estava ruim, se dava menos do que 16 estava bom. Aí a pio tá 16, então você pensa, tá tudo certo. Mas o nervo continua escavando, o campo visual segue piorando e o paciente volta 1 ano depois cego. E você fica sem entender por quê, já que você achava que o paciente estava controlado com aquela pio de 16. Se você olhar só para pio, você não vê a doença. Você corre um risco enorme de ter uma falsa sensação de controle e, enquanto isso, a doença progride. A sua conduta vai depender do estágio da doença, da expectativa de vida do paciente, do prognóstico visual e de outros fatores de risco individuais. E é aí que entra o conceito de alvo terapêutico. Não é a pressão que controla o glaucoma, é a pressão em relação a quanto aquele nervo aguenta. Se você não sabe o estágio nem o risco de progressão, você não tem como saber qual é a meta de tratamento. E se você não sabe qual é a meta, você não sabe se está controlando a doença de verdade. Diferentes pacientes com diferentes quadros clínicos e diferentes fatores de risco para cegueira precisam de diferentes alvos terapêuticos. A sua conduta sempre deve ser individualizada. A pio de 16 pode ser ótima para um paciente e completamente insuficiente para outro. Outro ponto que a gente precisa considerar é que a pio do consultório não mostra toda a história. Tem paciente que tem pressão normal no consultório, mas faz pico à noite durante o sono. Se você não monitora direito, acompanhando a progressão pelos exames, você fica achando que está tudo bem. A pio é só uma peça do quebra-cabeça. Se você monta todo o raciocínio do tratamento em cima dela, você vai errar o diagnóstico, errar o alvo e perder tempo. E tempo no glaucoma é visão. Erro 6. Subestimar os efeitos colaterais do colírio. O 6º erro é subestimar os efeitos colaterais do tratamento. E esse erro é sutil porque o colírio parece inofensivo, uma gotinha, parece algo leve, simples, quase sem contraindicação. Mas o que muita gente esquece é o impacto crônico que esse tratamento pode ter, especialmente em uso prolongado. Às vezes, algum colega me pede opinião sobre um caso e eu oriento uma conduta cirúrgica e aí o colega fica receoso. Ah, Samantha, mas uma cirurgia tem riscos. Como se o colírio não tivesse riscos, né? A gente está falando de glaucoma, uma doença crônica, e todo tratamento crônico precisa ser tolerável, seguro e sustentável. Não basta controlar a pio, a gente precisa garantir que o paciente aguente o tratamento, que ele consiga manter isso ao longo dos anos e com qualidade de vida. O clássico e principal efeito colateral dos colírios é a toxicidade da superfície ocular, resultando em hiperemia crônica, olho seco, inflamação e alterações das células epiteliais. Tudo isso leva a desconforto diário e desconforto crônico é inimigo da adesão terapêutica. E mais do que isso, a doença da superfície ocular também pode ser responsável por causar baixa visual no longo prazo. Os pacientes também se queixam com frequência das alterações estéticas associadas ao uso das prostaglandinas, que escurecem a íris, causam pigmentação das pálpebras, absorção da gordura periocular e aumentam os cílios. Eu evito indicar prostaglandina para mulheres jovens, principalmente se ainda estão iniciando o tratamento, porque eu sei que elas não vão aderir, elas vão abandonar o colírio no meio do caminho.
A cicatrização e fibrose da conjuntiva são alguns dos piores efeitos a longo prazo e muitas vezes passam despercebidas. O uso prolongado de colírios, principalmente os com conservantes, inflama e fibrosa a conjuntiva. E quando esse paciente precisa de uma cirurgia, a gente acaba tendo uma resposta terapêutica ruim por conta de uma conjuntiva ruim. Nesse gráfico, nós vemos uma correlação entre a quantidade de drogas que o paciente usava antes da cirurgia e a taxa de sucesso cirúrgico ao longo dos anos após o procedimento. E o que nós vemos é que quanto maior é a quantidade de drogas, maior é a falência precoce da cirurgia. A TREC não filtra, a válvula fibrosa, e aí a gente se vê em uma situação em que a gente precisa dizer para o paciente: olha, você usou colírio demais e agora a válvula não funciona. A cirurgia que podia salvar a sua visão não teve sucesso. Além desses efeitos colaterais locais, nós temos também os efeitos sistêmicos, como a bradicardia, o broncoespasmo, a hipotensão arterial causadas pelos beta-bloqueadores e a sonolência causada pela brimonidina. Esses efeitos são especialmente importantes em idosos, cardiopatas e pacientes com comorbidades. Uma outra toxicidade que pouco se fala é a toxicidade da malha trabecular pelo BAC. Quando nós tratamos os pacientes com glaucoma com colírios com conservantes, nós criamos um ciclo vicioso em que o paciente tem uma malha trabecular com funcionalidade ruim e nós tratamos com um colírio que tem conservante tóxico para essa mesma malha trabecular, que vai drenar cada vez menos e vai fazer com que a doença seja cada vez mais difícil de controlar. Por tudo isso, observar os efeitos colaterais dos colírios é uma parte inseparável do manejo responsável do glaucoma. Controlar a pio é obrigatório, mas controlar a pio com qualidade de vida, isso é oftalmologia de verdade. Se você ignorar os efeitos colaterais, o paciente não vai manter o tratamento. Se ele não tolera, ele não adere, e se ele não adere, o glaucoma progride e quando você percebe, o dano já está feito. Erro 7. Pular do diagnóstico diretamente para o tratamento. O sétimo erro, e de longe o mais comum, é pular do diagnóstico diretamente para o tratamento. Como assim? Depois que a gente fecha o diagnóstico, a gente trata, né? Nada disso. Esse é o assassinato do método Glaucoma Smart. E é justamente o que a maioria faz. Viu que é glaucoma, já receita um colírio. Mas qual colírio? Por quê? Será que é mesmo o melhor para aquele paciente? Ou pegou qualquer um que tinha amostra? Vamos relembrar juntos quais são as opções que a gente tem hoje para tratamento do glaucoma. Só entre os colírios, nós temos 4 classes diferentes: as prostaglandinas, os beta-bloqueadores, os alfa-agonistas e os inibidores da anidrase carbônica. No laser, nós temos mais 4: iridotomia, iridoplastia, trabeculoplastia e ciclofotocoagulação. E nas cirurgias, não é só TREC não, a gente tem sim a trabeculectomia, mas também temos os implantes de drenagem, que são o AMED, o Barvet, o Susana, entre outros. Temos os dispositivos da classe dos MIBs, que são Zen e Preserflow. Temos as cirurgias angulares, a stent, Hydros, GAT, Karuke Dual Blade, Tanito, Bang, entre vários outros que são técnicas semelhantes. E até a faco isolada, que pode ser indicada principalmente nos casos de fechamento angular. Eu listei aqui mais de 15 opções de tratamento diferentes. E olha que eu só falei das principais. Agora me diz, se a partir do momento que você dá um diagnóstico, você já parte direto para tratar, como que você escolhe a melhor entre todas essas opções? É sorteio? É colírio igual para todo mundo e ignora o resto?
Cadê a individualidade do caso? Cadê o raciocínio clínico? Os casos que mais induzem ao erro são justamente os que parecem fáceis. Aquela pio no limite, nervo escavado, OCT meio alterado. A gente pula etapas, ignora a individualidade e prescreve no automático. Mas glaucoma exige método. E método exige pausa para pensar. Não é sobre começar rápido, é sobre começar com segurança. É claro que existem sim situações que são emergências, como uma crise de glaucoma agudo, por exemplo, um glaucoma neovascular, que precisam ser tratados rapidamente. Mas as emergências, elas são exceções e você precisa saber reconhecê-las. Iniciar o tratamento sem estratificar o glaucoma é tratar no escuro. Se você não sabe o tipo, o estágio, o prognóstico e o alvo terapêutico, você não sabe o que você está tratando. E aí mora o risco de você escolher um tratamento errado, de definir um alvo de pio inadequado e o paciente progredir. Você perde um tempo precioso. Você cria um ciclo de tentativa e erro. E é assim que você compromete o controle da doença e perde o paciente no meio do caminho. Tratar sem estratificar é como você prescrever uma quimioterapia sem saber qual é o câncer. Pode até parecer que você está fazendo alguma coisa, mas na prática você só está jogando no escuro. Nossa, olha quanta coisa que você aprendeu aqui hoje, colega oftalmologista. Antes de eu te falar como você vai ter acesso à apostila da aula de hoje, vamos rapidinho fazer uma revisão. Não sai daí ainda não, que agora é a hora de você fixar os pontos mais importantes. A gente acabou de passar pelos 7 erros mais comuns que impedem o oftalmologista de ter segurança real no diagnóstico e no acompanhamento e no tratamento do glaucoma. E eu aposto que pelo menos aí uns 3 deles já passaram pela sua cabeça ou você já viu acontecer na prática clínica. A ideia aqui é justamente essa: desmistificar esses impasses para que eles deixem de ser obstáculos e passem a ser pontos de atenção, para que você saiba conduzir com mais critério, propedêutica bem feita e raciocínio clínico claro. Vamos lá! O erro 1 foi confundir o glaucoma de pressão normal com um aumento fisiológico de escavação ou com picos intermitentes de pio. Esse erro é clássico. Escavação grande com pressão normal não é sinônimo de glaucoma de pressão normal. Na prática, o que mais acontece é o paciente com nervo escavado de forma fisiológica ou então com picos pressóricos que não foram documentados. Se você pula etapas na investigação, o risco é grande. Diagnóstico errado, conduta errada e prognóstico comprometido. Erro 2, tratar a suspeita de glaucoma como se fosse um diagnóstico fechado. Suspeita exige propedêutica completa e acompanhamento criterioso, não colírio de imediato. Tratar cedo demais pode gerar iatrogenia e desgaste desnecessário do paciente. Glaucoma é uma doença crônica e o tratamento também é, e ele precisa ter indicação clara. Erro 3, não pedir o OCT para todos os casos, suspeitos ou confirmados. Hoje o OCT é essencial. Se você ainda não está usando ou não domina a interpretação, está deixando de diagnosticar precocemente e de acompanhar com precisão. O OCT é o exame que permite detectar o dano estrutural antes da perda funcional. Ele é indispensável para quem quer conduzir com segurança, atualização e decisão clínica baseada em evidência. Erro 4. Achar que qualquer alteração isolada no exame já confirma glaucoma. Campo alterado? RNFL borderline? Escavação 0,8? Nenhum desses achados isoladamente fecha diagnóstico. Glaucoma exige correlação clínica, estrutural e funcional. Sem isso,
O risco é iniciar o tratamento em quem não precisa, ou pior, deixar de tratar quem já está progredindo. Erro 5. Considerar que pio controlada significa glaucoma controlado. Pio de 16 não quer dizer nada se o nervo segue escavando ou se o campo visual está piorando. Glaucoma não é uma doença de número, é uma neuropatia óptica progressiva. E a pressão intraocular é só uma das variáveis dentro de um quadro muito maior. Erro 6. Subestimar os efeitos colaterais dos colírios. Colírio é tratamento crônico e tratamento crônico precisa ser tolerado a longo prazo. Se o paciente não tolera, ele abandona. E se ele abandona, a adesão terapêutica cai, o dano volta a progredir e você perde a janela de controle da doença. Além disso, colírio mal indicado compromete até cirurgias futuras por causa da inflamação crônica da conjuntiva. Erro 7. Pular do diagnóstico direto para o tratamento. O diagnóstico não é o fim, ele é o começo do raciocínio. Você precisa estratificar tipo, estágio, risco de progressão, alvo terapêutico. Se você pula isso e já prescreve colírio, você está tratando no escuro. E o glaucoma não permite esse tipo de abordagem superficial. E se prepara, porque na próxima aula, que vai acontecer nesse dia e horário que estão aqui na tela, a gente vai dar um passo fundamental. Eu vou te mostrar os 9 pilares que sustentam uma conduta segura no diagnóstico e tratamento do glaucoma. Se você quer parar de sentir insegurança na hora de interpretar exames, de definir a conduta ou de acompanhar os seus pacientes, essa aula é para você. É nela que a gente vai organizar de forma clara o raciocínio clínico completo, desde a propedêutica até a escolha da melhor abordagem, seja clínica com laser ou cirurgia. Esses 9 pilares você precisa conhecer se você quer, de fato, ter segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma. São eles que vão te dar a base para saber como iniciar o tratamento com critério, quando indicar cirurgia ou laser, como interpretar exames como OCT e campo visual com clareza, diferenciar uma suspeita de um glaucoma confirmado, avaliar a progressão real, melhorar a adesão terapêutica dos seus pacientes e conduzir o acompanhamento de forma individualizada, mesmo nos casos mais difíceis. Sem esses pilares, nada disso é possível de forma segura. Agora, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, tem mais uma coisa importante. Logo aqui embaixo você vai encontrar o exercício da aula 1. Ele foi desenvolvido com muito cuidado por mim e pela minha equipe para te ajudar a fixar os conceitos mais importantes e garantir que esse conteúdo fique organizado, prático e atualizado na sua cabeça. E aqui vai um detalhe importante. A apostila completa da aula 1 será liberada assim que você responder o exercício. Isso não é à toa, é porque só assistir a aula não basta. É na aplicação prática que o conhecimento se consolida. Então, aproveita esse material, responde com atenção e usa a apostila como seu guia de referência clínica. E agora, para fechar, aqui embaixo, eu quero que você comente o que você achou da aula de hoje. Me conta o quanto esse conteúdo te ajudou, o que fez mais sentido para você, quais fichas caíram e, principalmente, qual desses erros que você percebeu que estava prestes a cometer e agora não vai mais. Esse retorno é muito importante para mim e para minha equipe. A gente acompanha cada comentário com atenção, porque é isso que nos mostra como o conteúdo está chegando aí para você e o que a gente pode fazer para te ajudar ainda mais. Eu vou adorar saber como essa aula te ajudou a enxergar o glaucoma com mais clareza, mais segurança e mais base prática. E lembra, esse é só o começo.
Na próxima aula, quarta-feira, a gente vai mergulhar nos 9 pilares que sustentam uma condução segura do diagnóstico ao tratamento. Eu te espero lá, vai ser um passo essencial para você construir uma prática clínica mais confiante, atualizada e eficaz no manejo do glaucoma. Eu te vejo quarta, até lá!